Ora, muito boa tarde a todos. Então, vamos iniciar aqui a primeira sessão de um conjunto de 3 sessões do upgrade do OJS, focado no serviço de alojamento de revistas do projeto FOCAP. E vamos aqui ter uma primeira sessão de 4 momentos essenciais neste processo. Hoje vamos focar uma breve apresentação do que existe de novo no OJS 3, ver como é que configuramos uma revista e quais os menus que existem, as opções neste novo contexto do OJS 3 e depois abordar como se vai desenvolver o processo de upgrade, o que é que vocês terão que fazer, o que é que nós vamos fazer, em que momentos, etc. Depois haverá no dia 18 uma segunda sessão focada na questão da gestão editorial, do processo de submissão e revisão, e que vos vai permitir configurar e exemplificar, de certa forma, uma submissão na revista neste novo contexto e ver como se processa a parte da revisão. O upgrade do OJS vai decorrer no dia 20 de julho, isso vai estender-se durante o fim de semana, já vou falar um pouco mais sobre esse processo, e depois teremos uma última sessão que vai focar mais na parte da gestão editorial do processo da publicação final, digamos, dos trabalhos, e depois ver alguns aspectos que existam ainda do ponto de vista de dúvidas relativamente ao processo do upgrade que nessa altura já decorreu, e depois ver também, por exemplo, algumas novas funcionalidades que poderão depois adotar no contexto do OJS 3. Portanto, este é o plano, digamos, que nós temos previsto para este processo de upgrade, e estas sessões, digamos, são sequenciais e é importante que assistam de uma forma sequencial a sessão 1, 2 e 3, no caso de visualizarem a gravação posteriormente. Portanto, hoje vamos ter aqui uma apresentação do OJS 3 e depois uma apresentação mais prática, com uma demonstração de como configurar a revista, e vamos passar por todos os passos e todas as opções que a revista disponibiliza para vocês perceberem o que é que existe de novo, quais são as novas funcionalidades, fazerem algum contraponto de certa forma com aquilo que existe já na vossa revista atualmente e perceber as diferenças, e depois vamos ver os passos e as particularidades do processo de upgrade e no final teremos espaço para algumas questões que vocês tenham relativamente a este processo ou outros aspectos que não foram aqui contemplados na apresentação. Portanto, o que é que existe de novo ao nível do OJS 3? O OJS 3 não é uma nova plataforma, é uma sequência daquilo que já existe na versão 2.4.8, que foi a última série, digamos, e a última versão do sistema OJS, e já há algum tempo que a comunidade necessitava de ter uma versão mais adequada do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista do user interface, principalmente, mas também que considerasse já aspectos de usabilidade que na versão atual ainda estão agarrados a um paradigma muito antigo em termos de desenvolvimentos web e de interfaces para o utilizador, e existiu essa necessidade. Contudo, esse processo foi bastante longo, porque necessitava que houvesse, por um lado, uma alteração tecnológica totalmente diferente, e por outro, que houvesse um redesenho de todos os processos, todos os procedimentos que existem atualmente no OJS 3. E depois fazer com que isso tudo fosse desenvolvido e integrado para que pudesse agora, finalmente, ter uma versão já com alguma maturidade para que se possa implementar num processo de produção, tal como vocês terão agora. Almoço já? Portanto, o que é que há de novo? Como eu falei, a questão do interface gráfico e os aspectos do interface, do ponto de vista da forma como o utilizador interage com os conteúdos e com os processos, mas também fazer com que tudo isto possa ser adequado para dispositivos móveis, ou seja, se vocês utilizarem o vosso tablet ou o smartphone para aceder à revista, o layout gráfico vai ser adaptado para esse contexto e poderão consultar a revista normalmente e visualizar a revista nesse contexto.
Neste caso, por exemplo, existe uma limitação relativamente àquilo que existia antes, é que a barra do lado esquerdo deixa de existir, permitindo apenas esta parte do cabeçalho que vocês estão a ver aqui, a azul, com a área de menu e um título ou uma imagem ou até um banner da revista, e depois o conteúdo no meio, onde está aqui o current issue, e depois do lado direito existe uma área igual, basicamente, àquela que existe neste momento, onde vocês podem configurar blocos para a escolha do idioma, para login, para colocar logos, links, etc. Portanto, essa é a grande alteração da parte pública. Do ponto de vista interno, que é onde vocês vão ver mais alterações, tem aqui certos conceitos que são completamente novos, que não existiam no OJS na última versão. Neste contexto aqui há um aspecto muito importante, novo, que é a questão das tarefas, ou seja, cada utilizador, dependendo do tipo de perfil que tem, enquanto revisor, autor, editor, etc., vai ter uma área com tarefas e sempre que existir alguma coisa que, no âmbito do papel que ele tem na revista, possa ser desenvolvido, ele vai ser notificado que tem uma nova tarefa e basta aceder aqui a este menu onde diz tasks ou tarefas, depois vocês vão ver, vai ter o número de tarefas que lhe estão atribuídas, ele poderá ir lá e ver o que é que tem para fazer para cada um dos trabalhos. Em todo caso, existe também aqui outro aspecto que tem a ver com aquilo que nós chamamos de um dashboard, ou seja, uma área pessoal, que vai basicamente filtrar todo o conteúdo que existe, que tem a ver com o utilizador em si, e vai colocar numa segunda linha todos os restantes trabalhos, ou seja, vai permitir, digamos, uma filtragem à partida daquilo que interessa ao utilizador que fez o login. E depois vamos ter um menu do lado esquerdo, já não vai ser aquele menu horizontal que vocês tinham, e vão ter depois na área central, digamos, uma listagem de trabalhos também com algumas alterações. Essas alterações são principalmente isto que vocês estão a ver aqui, que é uma área que é esta primeira aba, que é o MyQ, ou a minha área, ou aqueles que me estão designados, de certa forma, que é tudo o que eu tenho na revista, ao qual eu tenho alguma tarefa associada do ponto de vista de responsabilidade, ou seja, ou porque sou um editor que estou associado a este trabalho, ou é um trabalho que está em revisão ao qual eu tenho que fazer a revisão, etc. E depois temos outras abas com os restantes trabalhos que não estão designados, como está aqui no Unassigned, ou o All Active, que são todos os trabalhos que estão em um workflow. Portanto, acabam por ter aqui um filtro. Depois na listagem vocês vão ver, através de um código de cores e da própria designação, em que momento, em que passo do processo editorial é que estes trabalhos se encontram. Portanto, aqui vocês poderão visualmente perceber, digamos, em que estado é que está cada um dos trabalhos. Outro aspecto muito importante nesta parte é que vai existir informação sobre notificação de coisas novas, de revisões que faltam fazer, das que já estão feitas, etc. Isso também é muito importante para vocês perceberem portanto, o estado atual dos trabalhos e perceber fazer um ponto de situação muito mais rápido e utilizar também esta parte dos filtros, em que vocês clicando nos filtros, do lado esquerdo poderão filtrar, por exemplo, por passos do processo editorial, ou, por exemplo, para ir ver só trabalhos que estão numa determinada secção, como artigos de revisão, artigos ou editoriais, etc. Ou seja, têm várias formas de filtrar facilmente para aceder a essa informação. E depois, com um clique, poderão clicar, ver se há alguma informação nova, e neste caso será principalmente útil no contexto da revisão, em que vocês poderão ver quais são as revisões que já foram feitas ou não, o que faltam fazer, o que já deviam ter sido feitas, ou, por exemplo, se já foi efetuada a revisão por todos os revisores e o editor tem que fazer agora a parte da decisão editorial. Portanto, tudo isso acaba por ser um pouco mais facilitado através da informação que fica logo no dashboard. Depois temos a parte dentro de cada um dos registros, ou seja, se eu identificar alguma ação dentro de um determinado trabalho, basta clicar e vou entrar na página do registro,
que segue, digamos, os passos que já existiam antes, ou seja, a parte da submissão, da revisão, do copy editing, a parte da produção, que está aqui de certa forma dividida, mas que anteriormente estava o copy editing e a parte da produção num só, neste caso eles estão separados, e basicamente todas as ações no contexto de cada um destes passos vai ser desenvolvida dentro desta aba. Aqui na parte da submissão, vocês veem aqui facilmente que existem os ficheiros que foram submetidos, pode ser um, pode ser vários, e temos também do lado direito dessa linha onde está o ficheiro de submissão, aqui a dizer que é um article text. Isto é algo que está também mais presente nesta versão do OJS, que é a tipologia do ficheiro que foi enviado, ou seja, vocês podem enviar um documento que é o texto do artigo em si, podem enviar outro documento que são imagens ou vídeos, por exemplo, associados ao trabalho, um ficheiro Excel com os dados associados àquele trabalho, etc, etc. E poderão categorizar, digamos, essas categorias de ficheiros no contexto da vossa revista. Do lado direito vocês vão ver sempre uns botões de ação. Esses botões de ação só estão disponíveis a partir do momento em que um determinado passo está ativo, ou já foi, digamos, ativo em algum momento, e tem também do lado direito essa parte dos participantes. Isto também é uma área um pouco nova, na medida em que nós podemos, a qualquer momento, associar novos participantes, que era algo que já existia na versão anterior, mas tem aqui algumas novidades, que é, eu posso, por exemplo, colocar como participante outro autor, e esse outro autor vai poder ver na área pessoal dele o trabalho que foi submetido. Ou seja, inicialmente quem submetia o trabalho tinha acesso de forma exclusiva à informação daquele trabalho. Neste contexto, eu posso ter várias pessoas que têm acesso ao trabalho na parte da submissão, que era algo que não existia. Isto permite que várias pessoas possam estar associadas aqui à revista, no sentido em que podem alterar ou dar feedback no contexto do processo de revisão, por exemplo. E para isso basta adicionar ou remover participantes. Outro aspecto que está ligado a esta questão dos participantes tem a ver com a outra caixa que está aqui na parte inferior, que aqui se designa como Pre-Review Discussions, mas que é um conceito transversal aos vários passos do processo editorial, quer seja na submissão, na revisão, no copy editing ou na produção. Agradecia que mantivessem os microfones inativos, nós depois vamos dar um momento para algumas dúvidas que tenham, que assim é mais fácil de controlar o tempo, e há coisas que eu também vou falar mais à frente que serão úteis. Esta parte do Pre-Review Discussions, ou seja, as discussões, é basicamente uma espécie de mini fórum associado a cada uma das tarefas. Há aqui alguém que tem o microfone ligado. Ok, obrigado. Portanto, estas Pre-Review Discussions são basicamente uns pequenos fóruns que estão incluídos aqui nestes vários passos e que permitem que vocês possam adicionar uma discussão dirigida ou a elementos da equipa editorial, que pode ser uma discussão interna entre o editor e alguém da equipa editorial, como por exemplo um editor de secção, poderá ser algo que nós vamos ver aqui, ou pode ser uma discussão entre o editor ou o editor de secção e o autor, que pode ser para solicitar mais informação, solicitar alguma imagem que não foi enviada. Sim, boa tarde. Ok, vamos continuar. Outro aspecto muito importante, ainda dentro da área do trabalho em si, é a parte das notificações em contexto, ou seja,
Para cada ação que seja necessária, isto está de certa forma ligado àquilo que nós já vimos antes, que tem a ver com a parte das tarefas, nós vamos ter aqui notificações no sítio certo, digamos assim, para que quer enquanto editor, quer enquanto elemento de equipa editorial, vocês percebam o que é preciso fazer em cada trabalho e em que momento. Portanto, isso acaba também por apoiar e estar interligado com aquelas notificações que existem no dashboard e aquele conceito de tarefas que também vimos no início. Portanto, tudo isso vai-vos ajudar a que tenham uma noção mais concreta das ações que têm que ser desenvolvidas em cada momento. Portanto, isto são, digamos assim, as várias alterações mais significativas no contexto da revista. Além disso, temos também a possibilidade de ter disponível na página do artigo o histórico dos downloads desse mesmo trabalho. Ou seja, poderemos ter aqui por ano, por mês, o número de downloads para perceber um pouco o impacto que esse trabalho tem do ponto de vista do número de downloads efetuados pela comunidade. Relativamente a esta questão das estatísticas de uso dos trabalhos, é importante também perceberem que o OJS integra uma funcionalidade de organização das estatísticas de uso de acordo com uma norma internacional, que é a norma Counter, que depois pode ser utilizada para efeitos de estatística e que basicamente, e essa parte mais importante, define o que é um download neste contexto da revista, e esse conceito de download é exatamente o mesmo perante, digamos, uma norma que pode ser depois partilhada e, mais do que isso, é comparada no contexto da comunidade científica. Um outro aspecto também relevante neste contexto é a parte do idioma e da gestão dos idiomas no contexto dos conteúdos que vocês introduzem, quer seja a tradução de um título em inglês ou em espanhol ou em português, quer seja dos próprios conteúdos da revista, por exemplo, as instruções aos autores em português ou em inglês ou em espanhol. Portanto, na versão anterior vocês tinham que mudar de página para preencher essa informação. Neste caso o que vocês vão ter é uma listagem dos vários campos para os idiomas que vocês têm configurados e com base nisso vocês podem simplesmente copiar, colar o texto nessas linhas e depois com base na informação que vocês colocaram do ponto de vista da obrigatoriedade ou não, este símbolozinho do globo que está aqui vai ficar verde ou então laranja. Então aqui alguém que está com o microfone ligado, eu não consigo. Ok, já desativei. Agradecia que não ativassem os vossos microfones, por favor. O que há também de novo no contexto do OJS? É a possibilidade de vocês terem novos formatos de publicação. Isso é um aspecto bastante importante, porque integra já aqui um protocolo que é o JAS-XML, que já está a ser iniciado, digamos, e utilizado em alguns sistemas, mas também HTML ou outros, para poder integrar no contexto da revista, além do usual PDF, digamos assim. Outros aspectos que nós não vamos abordar aqui, mas que existem e que serão depois explorados após o processo de upgrade, porque neste momento o que nos interessa é efetuar este processo de upgrade de uma forma, digamos, coerente e depois, a partir daí, aproveitar alguns aspectos novos que existem no contexto do JS. Destacaria aqui os aspectos do login e integração com o ORCID no contexto da revista, a possibilidade que existe de vocês consultarem uma API da revista, e isto tem a ver com aspectos mais técnicos, digamos assim, em que vocês podem integrar com outros sistemas facilmente. Tem também a possibilidade de permitir ao utilizador final a utilização de anotações através de um serviço que é o Hipotesis, e depois a partilha social, que é, digamos, a utilização de vários sistemas para a partilha em redes sociais como o Facebook, o Twitter, etc. E também, por exemplo, a integração com serviços para verificação de plágio.
Pronto, relativamente a estes aspectos do que há de novo, não sei se existe alguma dúvida. Podemos só aguardar 2 ou 3 minutos se alguém tiver alguma questão muito urgente. Ok, vamos então continuar. Configuração da revista. A configuração da revista, nós vamos agora abordar os vários aspectos que a revista permite. Não vamos olhar em detalhe a todas as opções que existem, mas fazer um overview muito rápido para que vocês possam depois, no contexto da vossa revista, efetuar essa configuração e também, de certa forma, verem um mapeamento de informação que existe neste momento face àquilo que vocês têm disponível na nova versão e podem replicar essas configurações. Os aspectos que seria importante vocês reverem é a questão da tipologia dos ficheiros em si, que vamos ver a seguir, também a questão dos idiomas, se devem manter ou devem alterar os idiomas que têm e rever essa configuração neste novo sistema. Ver também os papéis que existem disponíveis neste novo sistema, que de certa forma integram os mesmos que já existiam, mas permite outras variantes, digamos assim, outros perfis que vocês podem achar interessante implementar. Tem também depois a parte dos blocos de informação. Estes blocos de informação são aquelas áreas das barras laterais onde vocês colocam normalmente links ou logos na revista, e depois rever também os plugins que existem face àquilo que vocês achem necessário ou que possam vir a implementar no futuro. Como eu falei há pouco, é importante vocês estarem focados na questão do upgrade para já e depois aí sim explorar, digamos, aspectos novos. Vamos então para a demonstração. Eu vou partilhar aqui uma área, que é uma área de desenvolvimento. Vocês já estão a conseguir visualizar esta área? Ok. Portanto, isto é um ambiente de testes. Eu vou dar instruções mais tarde como vocês podem aceder a este ambiente. Para já ainda não vão conseguir, portanto não vale a pena tentarem. Há aqui vários aspectos que ainda estão em desenvolvimento. Estamos só a terminar algumas configurações, outros aspectos são testes, etc. Não vamos usar este verde, por exemplo, como banner, só para terem uma noção. E temos aqui já revistas que estão, digamos, em uso no serviço SAC. Portanto, isto já foi alvo de um processo de migração de algumas semanas e, portanto, é uma área de testes que vocês agora poderão explorar facilmente. Poderão fazer login em cima do lado direito, tem uma opção de login. Eu vou aqui sair do sistema para vocês perceberem como é que isto funciona. E aqui vocês têm sempre esta possibilidade do registro ou acesso para um utilizador que já tenha ou não login. Do lado direito tem aqui a opção dos vários idiomas que o portal de revistas permite e depois fazem login. Portanto, esta área mantém-se tudo igual, não vou aqui entrar, digamos, em pormenores, mas focar mais naquilo que é diferente da versão que vocês têm. A partir do momento em que vocês efetuam um login, tem do lado direito uma área onde tem aqui uma notificação com o 1. Este 1 é o número de tarefas que vos estão associadas. Tem acesso ao vosso perfil. No nosso caso, como somos administradores, temos acesso à administração, mas vocês não terão. Portanto, normalmente vocês têm acesso a esta parte do painel ou dashboard. Se clicarem neste painel, vão para o dashboard que vos está associado. No nosso caso, e neste caso em particular, eu sou, digamos, administrador da revista. Eu vou escolher aqui uma revista, por exemplo, a Revista Portuguesa de Educação. E, tanto, como eu falei há pouco, tem aqui alguns testes, tem algumas coisas que ainda estão em construção, mas são pequenos pormenores já. Ainda em cima, vocês têm acesso aos vários idiomas que estão disponíveis para esta revista. Portanto, eu posso clicar aqui em inglês e automaticamente toda a informação
que é apresentada passa para inglês e veem que aqui alguns aspectos que não estão traduzidos em português, em inglês já estão traduzidos, etc. Portanto, vai ser algo que vocês vão ver. Vou passar para português, poderá ser mais fácil para vocês perceberem. E depois tem aqui também no cabeçalho ainda um acesso direto ao website, ou seja, se eu clicar aqui, vou para a página pública da revista, eu vou aqui clicar em Control e clicar nesta área para ver a parte pública da revista. Estamos a ver aqui que a revista tem um banner verde com uma designação nome. O conteúdo que já foi importado é aquilo que vocês tinham no contexto da vossa revista. E digamos a parte pública é esta que vocês viram há pouco no screenshot, ou seja, tem um cabeçalho com uma determinada cor, a caixa de pesquisa, o acesso aqui do utilizador, os vários menus que estão disponíveis no contexto da revista. Do lado direito temos aqueles tais blocos de informação, que ainda vamos ver a seguir, e depois o número atual com a capa da revista e a listagem, digamos, dos vários números que estão aqui disponíveis. Temos também aquele aspecto do idioma do documento em si, como já existia no caso do OJS, e se nós clicarmos num determinado documento, vamos ver aqui, digamos, a página do registro, onde temos o título, temos autores, temos o DOI, no caso dele estar configurado, o resumo, palavras-chave, do lado direito temos a capa da revista, os vários documentos que estão disponíveis, o formato ou, digamos, uma designação, pode ser um anexo, uma imagem, etc. E depois informação sobre a revista, como as licenças, etc., as referências bibliográficas, e poderemos ter também aqui nesta página, no caso de estar configurado, aquilo que eu falei das estatísticas de uso deste trabalho. Portanto, isto é a principal alteração que vocês têm no contexto público do OJS. Se eu clicar aqui nos arquivos, vou ter uma listagem de todos os números associados à revista, que foram publicados e as respectivas capas, etc. Portanto, tal e qual você já tem neste momento, mas com, digamos, alguma parte do aspecto diferente. Voltando aqui à parte interna do OJS 3, temos então aqui a parte das tarefas. Se eu clicar aqui nas tarefas, vou ter aqui uma tarefa, basta clicar aqui, e neste caso isto é de uma revista diferente. Portanto, não tem a ver com esta revista aqui, tenho aqui um acrónimo de outra revista, e isto permite que eu possa ter vários papéis em várias revistas e poder aceder de uma forma centralizada, digamos, através destas tarefas. Ao nível aqui desta revista de teste, eu tenho aqui as minhas designações, digamos assim, que é tudo ao qual eu estou associado, ou seja, tenho aqui um trabalho que está incompleto, quer dizer que foi iniciada uma submissão, mas não terminada. Tenho aqui outro trabalho de teste que está em edição de cópia, portanto ele já foi aceito para publicação. Existe aqui alguns comentários e algumas ações através destes ícones. E depois tenho aqui outras abas, neste caso são trabalhos que não estão designados a ninguém, portanto é o mesmo conceito porque já existe neste momento, e neste caso eu teria que ir associar isto a um editor para seguir depois o processo de revisão. E os ativos são trabalhos que estão em workflow e associados a outros utilizadores, revisores, editores, etc. Portanto, teremos aqui sempre esta parte. Os arquivos é tudo o que foi rejeitado ou que já está publicado, portanto, que é o mesmo conceito que existe agora. O aspecto dos filtros, nós temos aqui, basta clicar aqui em filtros e do lado esquerdo nós podemos ver o que é que está atrasado, incompleto, o que é que está em submissão, o que é que está, por exemplo, em revisão, e a partir daí nós podemos filtrar, digamos, essa informação e focar-nos apenas nestes que estão em revisão. Okay? Podemos também pesquisar pelo título, autores, etc. Portanto, é o processo normal. E depois tem aqui vários tipos de filtros, como as secções, etapas
ou então por estado, digamos assim. Portanto, basicamente isto é o novo dashboard que o OJS 3 possui. Depois, vamos aqui à parte da configuração, temos aqui a parte dos números, próximos números e números anteriores. Clicando aqui no próximo, temos aqui informação muito parecida com aquilo que existe neste momento, em termos de edições futuras e anteriores. As edições futuras eu posso criar aqui, no número, e automaticamente vou colocar aqui informação sobre o volume, número, ano, etc. Colocar aqui a imagem da capa e depois guardar. Portanto, é algo bastante simples, mas que nós iremos depois ver com mais detalhe na parte do processo de publicação. A parte das configurações, é aqui que nós vamos focar, digamos, o resto da sessão. Clicando aqui em revista, vou ter acesso à informação básica da revista. Aqui vamos ter a parte do nome, portanto aquela informação básica da sigla, abreviatura, editora, um resumo da revista, qual é a equipa editorial e informação sobre a revista. Portanto, se eu agora clicar aqui, portanto nesta parte desta informação sobre a revista, vou ver que tenho aqui este símbolo a verde. Isto quer dizer que existe informação em português, que existe informação em inglês, que existe informação em espanhol e em francês. Ou seja, todos os idiomas para o qual a revista está configurada têm informação neste campo que está aqui a verde. Pronto, isso é bastante também fácil vocês perceberem através desta iconografia. Em termos de edição de informação, é um editor de texto normal, com aquelas opções que vocês têm de formatar, criar links, usar aqui também o código HTML para quem esteja mais à vontade e também carregar imagens ou logos que vocês possam colocar aqui nestas caixas de texto. Portanto, não tem assim nada de especial, digamos assim. Temos depois informação de contacto, que são formulários básicos, e depois também a parte das secções. Neste caso aqui, no upgrade vai ser importada, digamos, a lista de secções que vocês possuem já, com as respectivas configurações, mas vocês podem vir aqui e editar, digamos, estas secções, alterar algum texto, alguma informação, mas a informação que vocês têm aqui é exatamente a mesma que já tinham no contexto anterior. Okay? Portanto, parte da configuração de revista já vimos. A parte do website, ou seja, que é a área, digamos, onde temos mais opções da revista, nós vamos ter aqui vários aspectos. A primeira aba é sobre a aparência da revista, e neste caso nós temos aqui a possibilidade de carregar um logótipo, colocar aqui informação do rodapé. Posso colocar, por exemplo, aqui em termos de texto, eu vou clicar e aqui vocês vão ver que isto vai ficar aqui numa cor meio rosa, vermelha, quer dizer que nem todos os campos nos idiomas estão preenchidos. Okay? Os temas nós vamos manter para já definido um único tema, vou falar um pouco mais à frente. Aqui a parte do tipo de letra também vamos manter aquilo que nós vamos configurar no processo agora de upgrade, e aqui podemos alterar a cor do cabeçalho. Por exemplo, a cor do cabeçalho, eu depois colocarei aqui um código mais correto, mas só para dar uma ideia. Portanto, isto será uma cor aproximada deste género. Temos aqui também a possibilidade de carregar uma folha de estilos da revista. Em algumas revistas essa folha de estilos já existia, mas não será compatível neste contexto, teremos que readaptar essa parte. E aqui nós vamos apenas exemplificar aqui o processo de carregar um documento, neste caso um logo. Eu tenho já aqui um logo no ambiente de trabalho, portanto eu vou usar este. Também podemos arrastar uma imagem para esta área e ele vai guardar, e aqui podemos colocar um texto alternativo à imagem, no caso da imagem desaparecer, por exemplo, do sítio onde ficar disponível. E vamos carregar aqui o logo da Revista Portuguesa de Educação. Portanto, já colocamos aqui um rodapé, aqui são alterações do tema, alteramos a cor do cabeçalho, e aqui temos a gestão da barra lateral, portanto só existe uma barra lateral, e nós podemos aqui pegar, por exemplo, nestes blocos que estão aqui na área dos não
marcados e colocá-los aqui e definir em que ordem é que eu quero colocá-los. Por exemplo, vou colocar aqui o idioma na primeira parte e vou clicar aqui um botão que é enviar uma submissão no início, por exemplo. Vou alterar este para baixo. Pronto. No final, não se esqueçam de clicar em guardar, aqui. A partir do momento em que clicamos em guardar, vamos ter uma notificação aqui do lado direito, que nos vai indicar que a informação foi devidamente guardada. Se não for uma cor verde e tiver outra mensagem, provavelmente será um erro. Portanto, aqui tem algum conteúdo adicional que podem colocar na página inicial e depois algumas configurações mais. Portanto, nada de muito diferente. Na aba seguinte, que é informação, tem a ver com aqueles 3 blocos de informação para leitores, autores, bibliotecários, que já existia pré-definido e que se vai manter. Temos aqui outro aspecto que vamos ver mais à frente, que tem a ver com o arquivo e a preservação da vossa revista, que é algo que nós vamos depois dar mais instruções sobre este processo. Neste caso, vocês, quando virem isto, quer dizer que isto não está ainda traduzido neste contexto aqui, mas nós já temos a tradução de todos os módulos e de toda a revista em português. Há só que algumas atualizações que temos de fazer nesta versão de teste. Depois aqui a parte dos idiomas é algo semelhante àquilo que vocês já têm, ou seja, definem qual é o idioma principal e depois onde é que vocês querem ver esses idiomas repercutidos. Depois temos aqui a parte dos plugins, que é uma listagem de todos os plugins que existem configurados e nesta lista que está aqui, com este visto, quer dizer que estes plugins estão ativos, ou seja, vocês podem desativar blocos de informação ou outros plugins que existem aqui configurados. Neste caso nós vamos manter configurados os essenciais e depois alguma questão que vocês tenham mais técnica, não hesitem em contactar-nos para ativar ou desativar ou configurar algum plugin que seja necessário ou que deva ser configurado. Pronto, depois existe também uma galeria de plugins que são plugins adicionais que podem ou não estar configurados neste contexto, mas como eu falei inicialmente, para já vamos focar na questão do upgrade da revista. As notícias é algo que já existia também no contexto do OJS e que se mantém mais ou menos dentro do mesmo estilo, ou seja, definimos tipos de notícias que vão ser apresentadas depois na área da página inicial, basicamente. Algo um pouco diferente são os menus de navegação, ou seja, nós podemos adicionar novos menus na revista de acordo com, por exemplo, o conteúdo que nós podemos ter em páginas estáticas que podem ser também definidas no contexto da revista e depois ligadas, portanto, um item do menu vai ligar a um item de uma página estática. E depois, no nosso caso, temos também aqui a parte da tradução, onde nós vamos traduzir, digamos, aquilo que falta da revista. No vosso caso não será necessário e alguns de vocês nem sequer terão acesso a esta opção porque não serão administradores, por exemplo. Portanto, parte das configurações no nível do website está. O fluxo de trabalho. Tem aqui algumas configurações sobre o processo de submissão, revisão, algumas configurações que vocês já conhecem. Aqui a primeira parte são os componentes, ou seja, aquilo que compõe os trabalhos que vocês têm. Neste caso existem vários que estão aqui definidos e vocês depois poderão editar, acrescentar, alterar alguns componentes, digamos, daquilo que é o produto final que vai ser apresentado. Isso poderá ser útil para vocês, por exemplo, exigirem determinados documentos e terem isso organizado e categorizado. Quando o utilizador vai submeter um novo trabalho e quando for carregar um documento, vai ser apresentada uma opção para ele escolher que tipo de componente é que ele está a carregar, ou seja, se é uma imagem, ou se é um conjunto de dados, ou se são transcrições daquilo que está lá, outra coisa qualquer. Aqui, cada revista deverá adaptar um pouco ao seu contexto. Na parte da submissão, é algo que vocês também já conhecem, mas apresentado de outra forma. Temos as diretrizes para os autores, temos aquela checklist inicial do processo de depósito e depois temos também aquela notificação adicional
para alguém receber informação cada vez que haja uma nova submissão. Temos aqui outra parte, de certa forma também já existia, que é a definição de quais são os metadados de submissão que estão ativos, e temos aqui uma questão que é, nós podemos definir, por exemplo, que o idioma está ativo, que ele está no formulário de submissão para o utilizador final e que é, por exemplo, obrigatório. E vamos dizer, por exemplo, que a parte dos direitos, ou copyright, ou licenças, está ativo, mas não estará, por exemplo, no formulário de submissão para o utilizador inicial. Portanto, será depois a revista a colocar a questão do copyright, por exemplo, associada àquele trabalho. E nós podemos ter isso para outros campos. Neste caso, por exemplo, diria que as referências bibliográficas devem estar na parte do formulário de submissão, e se vocês escolherem isso, automaticamente ele diz que está ativo. Pronto. Portanto, basicamente mantém-se dentro daquilo que já existia, e depois a declaração de privacidade, que é, digamos, um texto que vocês já tinham e que podem adaptar. No final, clicar em guardar para que as alterações sejam efetuadas. Depois, a parte do processo de revisão. Temos aqui a parte dos prazos, que é algo também que já existia, os vários lembretes, os formulários de revisão, que é muito semelhante àquilo que já existia neste momento, e depois caixas de texto para aquilo que também já existia, da parte dos conflitos de interesse, instruções para revisões, e depois a parte de opções para o processo de revisão. Portanto, muda a forma como é apresentada a informação, mas as opções mantêm-se na mesma. Algo novo que existe neste contexto é uma biblioteca de editores, onde nós podemos colocar aqui informação, modelos, por exemplo, exemplos de licenças que devem ser utilizadas pelos utilizadores no processo de submissão, ou outra informação, digamos, mais administrativa. E depois, tal como na primeira versão, nós temos aqui a parte dos e-mails associados à revista, onde nós podemos basicamente vir aqui e editar o e-mail padrão que é enviado para os utilizadores, para os revisores, etc. E, portanto, neste caso vão ser utilizados, digamos, os modelos que estão aqui, que vocês depois podem também alterar. Voltando aqui à parte da configuração, temos ainda aqui a parte da distribuição. Aqui temos a parte de indexação nos motores de pesquisa, que é algo que vai ser herdado daquilo que vocês já têm. Vamos ter depois aqui a parte do acesso, que no contexto das revistas do SARC será sempre em acesso livre, o que pressupõe que não existe, digamos, configurações nesta área de pagamentos associados à revista. E depois temos aqui a parte das permissões, licenças políticas, sobre os direitos de autor, sobre quem é que fica com os direitos ou não da revista, e depois podemos também repor, digamos, essas configurações para todos os trabalhos da revista, no caso de existirem alterações. Portanto, na parte da configuração são estes os vários aspectos, onde temos mais algumas alterações na parte dos papéis e dos utilizadores. Do ponto de vista da gestão de utilizadores é um pouco diferente daquilo que vocês estavam habituados, mas é bastante simples, digamos assim. Vocês podem pesquisar por utilizador e, por exemplo, vir aqui e editar o utilizador, enviar um e-mail, desativar, remover. Outra funcionalidade muito importante que já existia também é a questão de entrar como, ou seja, eu posso efetuar um login como se fosse esta Ana Abrantes, ou então juntar dois registros, ou seja, se alguém se registrar com dois e-mails distintos, ela pode criar uma única conta que vai conjugar, digamos, tudo num único login. Portanto, nesse caso, ele vai ficar apenas com um e-mail associado à revista. Clicando aqui em editar o utilizador, temos algumas alterações, digamos, principalmente em termos de forma. Vocês podem alterar a senha, obrigar a que ele altere a senha na próxima autenticação. Temos aqui mais detalhes relativamente ao utilizador, que idiomas é que ele aceita ou tem interesse, e depois mais alguma informação habitual. E depois vocês podem definir aqui os papéis para este utilizador em particular, ou seja, se eu quiser que ele seja editor, basta clicar aqui e ele fica como editor
da revista. E vocês têm aqui uma série de outros papéis, que é aquilo que eu falei há pouco que era importante vocês reverem, que é perceber se existe aqui algum papel que possa ser associado a determinados utilizadores que vocês possuem já na gestão da vossa revista. Portanto, eu vou fechar. Os papéis estão aqui nesta segunda aba, onde vocês podem clicar aqui, editar, alterar a designação que ele tem, a abreviatura que ele tem e depois mais aqui algumas opções neste contexto. Portanto, basicamente existe uma série de papéis pré-definidos, não quer dizer que ao estarem aqui vocês têm que utilizar estes papéis todos, mas eles estão disponíveis no caso de vocês pretenderem usar algum deles. Provavelmente vão usar talvez 4 papéis, que será o autor, o revisor, um editor de secção, por exemplo, um editor principal, e serão esses, digamos, os papéis que vocês terão de gerir. E depois aqui algumas opções de acesso ao website, como isto é uma revista de acesso livre, portanto não é necessário vocês obrigarem a que eles se registrem para visualizar o conteúdo, deve estar o conteúdo, digamos, publicamente disponível. Depois aqui na parte das ferramentas, temos a parte de importação e exportação, aqui não tem muito a ver com a parte da configuração da revista, mas basicamente são os plugins que já existiam em parte e que estão aqui também disponíveis, que vocês podem ver. E depois aqui a parte de relatórios de estatísticas, onde vocês podem ver também aqui a parte do relatório das estatísticas Counter, como eu falei há pouco, onde vocês podem consultar relatórios em CSV ou então gerar relatórios personalizados sobre as estatísticas da vossa revista. Portanto, é uma área que vocês podem também explorar, é uma área que também já existia na vossa revista. Portanto, basicamente, as grandes alterações que vocês vão ver no OJS 3 são estas: uma grande alteração em termos gráficos e de estrutura de informação na parte da configuração e gestão da revista, um aspecto muito importante na parte da usabilidade para o utilizador final e muito focado naquele conceito das tarefas, do dashboard com notificações em contexto, que vai permitir, digamos, a cada um dos utilizadores ter uma ação mais imediata e ter uma noção também mais concreta daquilo que existe para fazer para cada um dos trabalhos. Portanto, do ponto de vista da configuração da revista, vocês veem que há muitos aspectos que são semelhantes, mas que têm uma forma e uma estrutura um pouco diferentes, digamos assim. Eu vou regressar para a parte da partilha do sistema e vou passar para a parte da apresentação. Tenho aqui mais algumas notas, digamos assim, sobre o processo de upgrade e que tem a ver um pouco com isto que eu estive a falar aqui, desta mudança em termos de estrutura. Portanto, recordando que este processo nós vamos ter 2 sessões antes do processo de upgrade. O processo de upgrade vai decorrer durante um fim de semana inteiro e depois vamos ter uma sessão final a seguir. Neste contexto, nós vamos disponibilizar um ambiente de testes, que é exatamente aquele ambiente de testes que eu mostrei agora. Esse ambiente de testes vai estar disponível agora e após o processo de upgrade. E vamos ter depois 2 ambientes, digamos assim. Este com a versão do OJS 3, que é o que existe agora, e após o upgrade nós vamos manter uma cópia daquilo que era a vossa versão 2.4.8, que é o que vocês têm exatamente neste momento, para que vocês, mesmo após o upgrade para a versão 3, possam rever configurações, textos que tinham ou opções que vocês tinham antes, para comparar, digamos assim, com a versão que tem na versão 3, ou seja, vão poder manter, digamos, essa ligação mesmo após o upgrade. Portanto, será uma versão que depois não será obviamente atualizada, mas pelo menos fica como referência durante algum tempo para vocês consultarem. Nestes ambientes de teste é importante perceberem que não existirão envio de e-mails, por questões, digamos, de não enviar e-mails, por exemplo, de alertas para processos de revisão que já foram terminados ou coisas do género.
e também não criar aqui, digamos, confusões do ponto de vista de acesso à plataforma. Todos estes ambientes de teste estão protegidos por um primeiro login, que é um login muito simples, em que o username é recap e a password é um recap. Ou seja, quando vocês clicarem no endereço para aceder à plataforma, antes de verem qualquer imagem, logo, etc., vai aparecer uma caixa idêntica a esta que vocês estão a ver, para poderem colocar aqui o recap, que só vocês conhecem, portanto só vocês terão acesso a esta área. Portanto, é mais uma medida neste contexto do ambiente de testes. Isto vai fazer com que apenas vocês tenham acesso a essa área. A partir do momento em que vocês fazem este primeiro login, ele não vai perguntar mais, digamos, sobre esse login, porque já aceitou, a não ser que depois vocês limpem a caixa ou coisas do género. O ambiente de teste antes da atualização será este aqui, portanto, revistas-recap.pre.recap.pt. Vocês podem já aceder a essa área, efetuar o login inicial com recap como utilizador e recap como password. Poderão ter que aceitar o certificado de segurança, mesmo que haja algum aviso do browser, não liguem, digamos assim, aceitem e confiem. E pronto, e mais uma vez não são enviados e-mails, e o login que vocês terão neste ambiente de testes é igual àquele login que vocês já têm no ambiente de produção, pelo menos de algumas semanas atrás. Depois, após o processo de atualização da plataforma, portanto estamos a falar depois do 20 de julho, vocês vão ter acesso à versão atual da revista, nesta nova área que vai ser o dev2.recap.pt, onde vocês poderão usar isto como uma referência sobre, digamos, a versão antiga versus a nova que foi atualizada. Também é importante aqui perceberem que os logins serão aqueles que vocês tinham antes e terá, digamos, as mesmas condicionantes, ou seja, não serão enviados e-mails e existirá aquele login inicial de acesso ao ambiente de testes. Okay? Portanto, outro aspecto também muito importante é que prevê-se que haja um período de indisponibilidade no que diz respeito à parte do back-office da revista, e é importante, por exemplo, terem uma noção que o último upgrade que nós fizemos do teste teve uma duração de 50 horas, ou seja, um processo bastante longo, e portanto nós optamos por usar o fim de semana para deixar esse processo ocorrer. E vamos tentar ao máximo manter a parte pública dos documentos, digamos assim, os PDFs, disponíveis publicamente, para que não haja quebras do número de acessos, para que as pessoas possam continuar a pesquisar no Google Scholar, no portal Recap ou noutro sítio qualquer e acedam aos vossos trabalhos, independentemente do processo estar a decorrer em background. Contudo, o acesso ao back-office vai estar totalmente inativo, ou seja, mesmo que vocês tentem efetuar login e aceder, não vão conseguir efetuar. Portanto, o período de indisponibilidade, digamos, de gestão será pelo menos desses 2, 3 dias no máximo, portanto, nós iniciaremos o processo de upgrade na sexta-feira e depois na segunda-feira faremos um ponto de situação relativamente ao que aconteceu e a partir do momento ao qual vocês poderão depois iniciar um processo de trabalho normal já na nova plataforma. O que é que vai ser alterado? E aqui é importante vocês perceberem isso, é que do ponto de vista da equipa Recap nós vamos alterar o layout gráfico de todas as revistas que estão neste momento neste ambiente de testes e vamos também alterar a parte dos blocos de informação, que são aqueles links, logos que vocês já têm e nós vamos pegar nisso e colocar na nova versão. Depois disso vocês poderão comentar, solicitar alterações, etc. Mas basicamente nós vamos fazer isso como é um processo um pouco mais técnico. Do lado da equipa editorial da revista, nós vamos ver que vocês alterem e adaptem a informação que vocês têm neste momento em produção e que coloquem essa informação já na versão de testes. Ou seja, terão que readaptar essa informação. Nós criamos uma tabela de mapeamento dessa informação para vos apoiar,
que está disponível no link aqui mais à frente. E depois vamos ter alguns casos mais particulares que nós vamos ver e contactar diretamente para a necessidade de configurações relativamente, por exemplo, a domínios que estão configurados no contexto de serviço. E, portanto, é importante perceberem que vão existir aqui dois momentos. Um primeiro momento que é antes da migração, ou seja, até dia 19 de julho, o que vamos ter que fazer é adaptar o que existe neste momento na versão 2.4, adaptar isso à versão 3 que está em pré-produção. E após o processo de migração, nós vamos copiar o que foi colocado na versão 3 em pré-produção e vamos colocar na versão 3 de produção. Ou seja, na segunda-feira, dia 23 de julho, era importante que vocês reservassem 1 hora ou 2 para efetuar esse trabalho de verificação da informação, copiar a informação que vocês colocaram na versão 3 de testes para a versão 3 de produção e assim ficar com toda a revista já, digamos, pronta, com toda a informação que vocês pretendem. Este é um processo que não é possível fazer de uma forma automática, contudo, o processo de upgrade vai fazer a alteração e a migração de muita dessa informação. Por exemplo, no contexto que vocês viram, que eu demonstrei na Revista Portuguesa de Educação, o que vocês viram lá foi toda a informação que foi migrada do que já existia na versão anterior. Portanto, há muita informação que passa de um lado para o outro, contudo há alguma que não passa e é importante que vocês peguem essa informação e coloquem manualmente. Eu deixei aqui um link para vocês terem acesso a uma tabela que basicamente vos diz onde é que uma determinada informação no OJS 2.4 existe, que é na parte da configuração da revista, que tem aqueles pontos 1.1, 1.2, etc. E onde é que essa informação está no contexto da informação do OJS 3, ou seja, aceder ao menu da configuração, revista, contacto, para, por exemplo, definir qual é o contacto principal da revista. Neste caso será mais um trabalho de revisão e confirmação se a estrutura da informação está correta, se a formatação está correta, etc. E em alguns casos poderão ter que fazer um copy-paste da informação de um lado para o outro. Um outro aspecto também que foi alterado relativamente ao JS3 é a questão do layout gráfico, ou seja, dos temas que estão neste momento associados às vossas revistas. Em alguns casos, algumas revistas efetuaram desenvolvimentos próprios para adaptar o tema ao JS e, neste caso, sendo a plataforma totalmente diferente do ponto de vista da arquitetura e da própria tecnologia utilizada para o desenvolvimento do tema, não podemos reutilizar esses temas, mas vamos adotar um tema, digamos, básico e configurar. Contudo, as revistas terão autonomia para alterar e desenvolver os seus próprios temas e depois implementar na versão 3 do OJS, tal como já fizeram anteriormente no contexto do serviço SARC. E, portanto, há várias coisas que mudam, mas há outras coisas que não mudam, como, por exemplo, todos os acessos que vocês têm, os papéis que vocês têm, os logins, passwords, tudo isso mantém-se. Os endereços web da revista, o interface, o IPMH, tudo isso mantém-se no mesmo endereço, tal como existe. Os endereços de contacto, do e-mail, do editor, etc., tudo isso se mantém tal como está configurado neste momento. Todos os trabalhos publicados, todos os trabalhos em workflow, tudo o que foi arquivado, todo o histórico de cada trabalho vai se manter nesta versão do JS 3, assim como estatísticas, DOIs e outra informação da revista. Portanto, há aqui, digamos, duas áreas onde existe alguma mudança, digamos, mais estrutural, que é a parte do interface gráfico com os temas de cada revista e a parte da arquitetura da informação, para a qual nós fizemos aquela tabela que mapeia a informação de uma versão para outra. Um outro aspecto também que foi alterado e que vai ser implementado nesta nova versão do JS 3 é que todos os e-mails que são enviados por cada uma das revistas integradas vai sair com um e-mail do projeto RECAP, para que exista alguma coerência entre o domínio do revistas.recap.pt e o e-mail do recap.pt,
no contexto dos serviços de e-mail para que esses e-mails não sejam bloqueados tão facilmente pelos sistemas de spam. Porque muitas vezes o que acontecia é que os serviços de e-mails cada vez mais estão a restringir, de certa forma, aquilo que eles consideram como um e-mail válido, e existem uma série de critérios para validar essa informação, e quando, por exemplo, alguém, pode ser um editor que tem um e-mail do Yahoo, por exemplo, e envia um e-mail da plataforma, alguém, por exemplo, do Gmail vai bloquear isso porque não vai fazer muito sentido alguém do yahoo.com, com um e-mail do yahoo.com, enviar um e-mail do recap.pt, portanto será mais lógico alguém com um e-mail do recap.pt enviar esse e-mail. Daí que haja aqui algumas alterações que nós efetuamos. Do ponto de vista da revista, vai continuar tudo igual, tudo idêntico àquilo que já estava a ser efetuado. A única questão é que, em vez de sair, por exemplo, com o e-mail da revista, vai sair com o e-mail do recap, que depois nós vamos monitorizar para o caso de alguém inadvertidamente enviar um e-mail para o recap. Outro aspecto, finalmente, que é um serviço paralelo, mas que tem aqui alguma relação com a questão do upgrade e com a questão das revistas. Nós temos neste momento a implementar um serviço de DOI no contexto do recap a nível nacional e as revistas do SARC estão neste momento a ser configuradas para registar e configurar esse DOI. Portanto, isso é um processo que vai ser continuado independentemente do upgrade. Algumas revistas vão ter o serviço DOI ainda antes do upgrade e outras talvez após. Contudo, este processo não tem nenhuma influência, digamos, no processo de upgrade. O que for registado antes fica registado e vai continuar a funcionar após o processo de upgrade e, portanto, não existe aqui nenhuma relação. Finalmente, a parte do apoio para os utilizadores do serviço SARC, vamos manter as mesmas linhas de apoio através do e-mail helpdesk@recap.pt e o telefone do helpdesk também para alguma questão mais crítica. Depois também temos alguns conteúdos que vamos partilhar convosco nos próximos dias, que basicamente são pequenas short fact sheets, que são documentos de 2, 3 páginas no máximo, orientados para o autor, para o revisor e para o editor, e que basicamente com algumas setas, com alguns destaques, definem quais são os passos que cada um deles tem que fazer no contexto da revista para poder fazer uma submissão, uma revisão ou uma gestão do processo editorial para o caso do editor. Fizemos também uma tradução do que já está aí em inglês, que é um manual online sobre digamos, o OJS 3. Isto já foi submetido para ser disponibilizado publicamente, portanto nos próximos dias estará já público, mas para já deixo aqui a versão em inglês e depois terão acesso também à versão em português na mesma área. E no contexto da área e-learning do OJS, no contexto do recap, temos também, digamos, uma área que já iniciamos para começar a colocar lá conteúdos sobre o OJS 3, tal como já existiam para as versões anteriores. Portanto, isto é algo que nós agora vamos partilhar convosco nos próximos dias. Pronto, e com isto termino esta apresentação. Deixo agora aqui algum espaço para questões, dúvidas que tenham sobre esta nova versão, sobre o processo de upgrade ou outra questão relacionada com este tópico. Obrigado. Podem ativar os vossos microfones ou então utilizar o chat para colocar questões. Olá Zé, Tina Rocha, Santarém. Obrigada, como sempre, claro e conciso. Queria só fazer aqui uma questão mais pontual, que é o seguinte: estas apresentações, a apresentação de hoje, com todas estas informações, vocês enviam-nos por e-mail ou vai ficar depositada no e-learning? Vamos colocar o PDF da apresentação no e-learning juntamente com a gravação do vídeo. Ok, obrigada. Não sei se têm mais alguma questão que queiram colocar, alguma dúvida mais particular sobre a vossa revista.
algum aspecto que não tenha sido claro relativamente à questão do processo de upgrade? Algum receio, algum anseio? Pronto, fui demasiado claro. Pronto, sendo assim, não havendo questões, vamos manter em contacto. Utilizem os contactos que eu deixei aqui de apoio do Helpdesk para alguma questão que tenham. Nós vamos agora gradualmente enviar informação para as listas e, portanto, estejam à vontade para nos enviarem as vossas dúvidas a qualquer momento. Okay? Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Deus. Obrigada. Até a próxima sessão.